Você já reparou como tentamos controlar tudo o tempo inteiro? Queremos controlar o que os outros pensam sobre nós, controlar como os dias vão se desenrolar, controlar as emoções que sentimos, o futuro que ainda não existe, até mesmo o passado que já se foi. Tentamos controlar o incontrolável. E no processo, nos perdemos. Vivemos como se fôssemos os diretores de um grande filme chamado Vida, no qual tudo precisa seguir exatamente o nosso roteiro. Mas a realidade, como um ator rebelde, frequentemente improvisa. E quando isso acontece, sentimos raiva, ansiedade, frustração. Não porque algo deu errado de verdade, mas porque não saiu como queríamos. E aí está a armadilha. Esse é o canal Eco Mental. E hoje vamos refletir sobre a ilusão do controle. E como tentar dominar tudo pode, na verdade, nos afastar da paz que tanto buscamos. O controle é uma ilusão. Desde crianças, somos ensinados a planejar, a organizar, a prever. E isso tem seu valor. Planejar é útil, prever é prudente. Mas acreditar que temos controle sobre tudo é uma armadilha mental. Você não controla o que os outros pensam. Você não controla o trânsito. Você não controla a economia, o clima, nem os imprevistos da vida. Na verdade, você não controla nem seus próprios pensamentos por completo. Quantas vezes você já foi invadido por uma lembrança que não queria? Ou por uma emoção que não escolheu sentir? O que controlamos, de verdade, é muito menos do que imaginamos. Mas é exatamente nesse pouco que reside a chave da liberdade. O que está no seu controle? Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a diferença entre uma vida em paz e uma vida em tormento está na capacidade de distinguir o que está e o que não está sob o nosso controle. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. Você não controla o comportamento dos outros, mas pode escolher a sua postura diante deles. Você não controla a chegada da dor, mas pode decidir se vai permitir que ela defina quem você é. Essa é a fronteira da verdadeira liberdade. O território onde você é rei ou rainha. Suas ações, suas escolhas, seus valores. O preço da tentativa de controle total. Quando insistimos em controlar tudo, pagamos um preço. Alto, invisível, mas real. Pagamos com nossa paz. Tentamos controlar as palavras perfeitas em cada conversa. A resposta ideal para cada mensagem. A imagem impecável que os outros devem ter de nós. E quando algo escapa, porque sempre escapa, nos culpamos. E a culpa vira um ciclo. Revisamos mentalmente o passado 1000 vezes, tentando entender o que poderíamos ter feito diferente. Tentamos prever o futuro com 1000 cenários, 1000 probabilidades. Mas tudo isso cansa, nos desgasta, nos afasta do presente. E viver desconectado do presente é viver pela metade. Ansiedade, o sintoma do controle. Grande parte da ansiedade que sentimos hoje não vem do mundo. Vem da nossa luta contra ele. Queremos que tudo dê certo, que as pessoas gostem da gente, que o emprego esteja seguro, que os relacionamentos sejam estáveis, que o futuro venha sob medida. Mas o mundo não foi feito para seguir nossos planos. E quanto mais tentamos controlar, mais sentimos que perdemos o controle. É um paradoxo. A tentativa de controle absoluto é, na verdade, a receita perfeita para uma ansiedade crônica. O antídoto, aceitação ativa. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra o inevitável. É entender que não podemos impedir a chuva, mas podemos escolher dançar nela. Não podemos evitar que as pessoas nos decepcionem, mas podemos escolher seguir com o coração inteiro. Não podemos evitar que a vida mude, mas podemos aprender a mudar com ela. Essa aceitação ativa, que não é passiva nem resignada, é uma forma de sabedoria. É ela que nos devolve a energia que antes era gasta tentando controlar o mundo. E com essa energia, podemos construir, criar, viver. O que fazer com o incontrolável? 1. Observe sem julgar. Quando algo fugir do seu controle, respire. Observe o que está acontecendo. Não entre no ciclo da resistência. 2. Aceite a realidade como ela é.
Isso não significa se conformar. Significa partir do que existe e não do que você gostaria que existisse. Terceira escolha. Sua resposta. Aqui está o seu poder. Você sempre pode decidir como reagir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Fira, solte. Soltar não é fraqueza, é força. A força de confiar que você vai lidar com o que vier, mesmo sem saber o que será. O mito do "se eu fizer tudo certo", existe uma ideia sutil que muitas vezes carregamos sem perceber. A de que, se fizermos tudo certo, nada dará errado. É como se houvesse uma equação mágica. Ser bom, mais, agir corretamente é igual a vida sob controle. Mas não funciona assim. Às vezes você dá o seu melhor e ainda assim perde. Às vezes você ama com todo o coração e ainda assim é deixado. Às vezes você faz tudo como manda o manual e ainda assim a vida te vira do avesso. Isso não significa que seus esforços são inúteis. Significa que eles nunca foram garantia de controle. Porque a vida não é uma equação. É um organismo vivo, dinâmico, muitas vezes imprevisível. Aceitar isso dói, mas também alivia. Controle. Também é medo. Muitas vezes, a nossa ânsia por controle vem de um lugar profundo. O medo. Medo de sofrer. Medo de ser rejeitado. Medo de que algo saia do nosso alcance e nos machuque. Então tentamos controlar tudo como forma de defesa. Achamos que, se prevermos cada passo, cada reação, cada detalhe, o sofrimento não nos alcançará. Mas o sofrimento faz parte da existência. É inevitável. E não existe planejamento que nos torne imunes a ele. A questão não é evitar a dor. É estar preparado para atravessá-la com coragem. É ter raízes internas mais fortes que qualquer tempestade externa. Os ciclos da vida. Outro ponto importante. A vida se move em ciclos. Existem fases de crescimento, de estabilidade, de perda, de reinício. E tentar manter tudo estático, sob nosso controle, é como querer congelar uma estação do ano. A vida é impermanente por natureza. Quando entendemos isso, paramos de resistir à mudança e começamos a dançar com ela. Não significa se acomodar, mas desenvolver flexibilidade emocional. Quem aceita que os ciclos vêm e vão, sofre menos. Por que não encara o inverno como uma maldição, mas como parte do processo natural antes da próxima primavera? O controle real, o interior. Os estoicos nos lembram: o verdadeiro controle não é externo, mas interno. Você pode perder tudo: seu emprego, sua rotina, até pessoas que ama. Mas se cultivar o controle sobre a sua mente, seus impulsos e sua visão de mundo, você continua de pé. É isso que torna alguém verdadeiramente forte. Não é o domínio sobre o mundo, é o domínio sobre si mesmo. O controle que liberta. Controlar não é ruim. O problema está em tentar controlar o que não nos pertence. Se você direcionar sua energia para controlar sua atitude, sua ética, sua generosidade, sua capacidade de aprender e crescer, então o controle será uma ferramenta de evolução e não uma prisão. Mas se você tentar controlar o outro, o mundo, o destino, a vida, então o controle será um fardo. A pergunta não é se você deve controlar, mas o que você deve controlar. Conclusão. Uma nova perspectiva. Talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de "como posso controlar isso?", Srenia pergunte: "como posso responder com sabedoria a isso?". Essa simples mudança de perspectiva pode transformar sua vida. Porque quando aceitamos o que não podemos mudar e agimos sobre o que podemos, nos tornamos livres. Livres do peso desnecessário, livres da ansiedade, livres da ilusão e, finalmente, livres para viver. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like e compartilhar com alguém que também gostaria de ouvir essa mensagem. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Eco Mental. Até o próximo vídeo.